A noite estava escura e o vento soprava com força. As ondas se levantavam como muralhas de água, ameaçando engolir o pequeno barco onde os discípulos lutavam para se manter firmes. Era a madrugada. O medo se misturava ao cansaço. Eles haviam obedecido a Jesus e seguido adiante, mas agora pareciam sozinhos, perdidos em meio ao mar agitado. Até que, de repente, algo surge na névoa. Uma figura caminhava sobre as águas. Um homem, não mais do que um homem, era o próprio Cristo vindo em meio à tempestade. A Bíblia diz, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Mateus 1425. E essa cena tão misteriosa e poderosa representa algo muito maior do que um simples milagre. É uma mensagem sobre fé, confiança e coragem em meio ao caos. É sobre aprender a enxergar Deus, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Porque às vezes Ele não acalma a tempestade de imediato, Ele vem até você no meio dela. Pedro, com o coração acelerado e os olhos fixos em Jesus, ousa fazer algo impensável. Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo por sobre as águas. E Jesus apenas responde, vem. Essa palavra curta, simples, é o chamado da fé. É o mesmo convite que Ele faz a cada um de nós quando enfrentamos as ondas da vida vêm. Dê o primeiro passo. Acredite, mesmo quando não há chão. Imagine a cena, o mar agitado, o vento frio cortando o rosto e Pedro, um simples pescador, levantando o pé para sair do barco. Tudo que a lógica dizia gritava não. Mas a fé não segue a lógica, ela segue o chamado. Ele pisa fora e por um instante eterno o impossível acontece. Ele anda, ele caminha sobre as águas, sustentado não pela força dos pés, mas pela confiança no Mestre. Esse momento é um espelho da nossa vida. Cada vez que você decide sair da zona de conforto, deixar o barco da segurança, você também está andando sobre as águas. Quando abre um negócio mesmo com medo, quando perdoa quem te feriu, quando escolhe continuar acreditando apesar das perdas, é aí que você caminha sobre o impossível. Mas assim como Pedro, o perigo está em desviar o olhar. Quando o vento soprou mais forte, Pedro olhou para o medo. Ele viu as ondas e esqueceu o olhar de Cristo. E é assim conosco. O medo nos faz afundar quando tiramos os olhos da fé. A ansiedade, a dúvida, a dor são ventos que gritam mais alto. E, no entanto, o mesmo Jesus que andou sobre as águas continua dizendo, coragem, sou eu. Não tenham medo. Essa introdução não é apenas sobre Pedro, é sobre todos nós. Sobre como reagimos quando o mar da vida se revolta. Sobre como Deus, muitas vezes, se revela nas madrugadas mais sombrias. E talvez hoje o seu mar esteja agitado. Talvez você sinta que está sozinho no meio da tempestade. Mas saiba, Ele vem ao seu encontro. Sempre vem. E às vezes, o milagre começa quando você decide dar o primeiro passo. Então eu te pergunto, você teria coragem de sair do barco? Teria fé o suficiente para dar um passo no impossível? Se essa história já tocou algo em você, deixe seu amém nos comentários, porque agora vamos mergulhar mais fundo no significado desse milagre e entender o que realmente acontece quando a fé enfrenta o medo. Pedro está sobre as águas. O coração bate forte. Cada passo parece desafiar as leis do mundo. Por um breve instante, ele sente o poder da fé leve, sustentado, confiante. Mas então o vento ruge e a escuridão o envolve. Ele olha para o mar e o medo entra. É nesse momento que o impossível começa a ceder. As águas se abrem sob seus pés e ele começa a afundar. Senhor, salva-me, grita Pedro, e em segundos a mão de Cristo o segura. A fé e o medo, duas forças que travam uma guerra dentro de nós todos os dias. Enquanto a fé olha para o alto, o medo olha para o abismo. Pedro andou sobre as águas não porque era especial, mas porque acreditou por alguns segundos que Jesus era maior do que o mar. E afundou,
porque por alguns segundos acreditou que o mar era maior do que Jesus. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quando tudo vai bem, confiamos. Mas basta um vento contrário, uma notícia ruim, um fracasso, e começamos a afundar nas dúvidas. A fé não é ausência de medo, é caminhar apesar dele. Pedro não esperou o mar se acalmar para sair do barco. Ele foi enquanto o vento soprava. Essa é a fé que move montanhas, não aquela que espera as condições ideais, mas a que age mesmo em meio ao caos. Quantas vezes em sua vida você tem esperado o momento certo para agir? O momento certo para perdoar, para tentar de novo, para se aproximar de Deus? Talvez o momento certo seja agora, mesmo com o vento soprando contra. Em nossos dias, o medo assume outras formas. Não é o mar que nos ameaça, mas a instabilidade, a rejeição, o fracasso. É o medo de não ser suficiente, de tentar e falhar, de ser julgado. Mas o chamado de Cristo continua o mesmo: vem. Quando ele diz vem, não promete que as ondas vão parar. Promete que estará com você em meio a elas, e essa presença é suficiente para caminhar. Imagine alguém que decide empreender, sabendo que pode falhar, mas acreditando que Deus o guiará. Ou alguém que perdoa um traidor, confiando que o amor cura mais do que o rancor. Essas pessoas estão andando sobre as águas, porque andar sobre as águas é, no fundo, um ato de confiança, não nas circunstâncias, mas em quem está chamando você. O problema é que, como Pedro, às vezes olhamos para o vento, olhamos para o saldo bancário, para o diagnóstico médico, para o passado cheio de erros, e quanto mais olhamos para isso, mais afundamos. Mas há uma verdade que precisamos guardar: o mesmo Jesus que chamou Pedro é o mesmo que estendeu a mão quando ele caiu. A fé pode vacilar, mas a graça nunca falha. A Bíblia não esconde a fraqueza de Pedro porque quer nos mostrar algo: que Deus não busca perfeição, Ele busca confiança. O importante não é quantas vezes afundamos, mas quantas vezes gritamos: Senhor, salva-me. Cada vez que clamamos, Ele responde. Às vezes não com o milagre que pedimos, mas com a força para continuar. E é aqui que o milagre se torna pessoal. Quando você decide acreditar mesmo sem ver, mesmo tremendo, mesmo com medo, você está repetindo o gesto de Pedro. E quando sente que está afundando, mas ainda estende a mão, está repetindo o gesto de Cristo. Fé e medo dançam juntos na vida de todo crente, mas a vitória sempre pertence àquele que mantém os olhos em Jesus. Então, o que tem tirado seus olhos da fé? Qual vento tem gritado mais alto que a voz de Deus? Talvez hoje ele esteja te dizendo de novo: coragem, sou eu, não temas. Prepare-se, porque o verdadeiro significado desse milagre vai muito além de andar sobre a água. Ele revela o que realmente acontece quando decidimos sair do barco e enfrentar o impossível com fé. Muitos acreditam que o milagre foi Pedro andar sobre as águas. Mas o verdadeiro milagre aconteceu antes, quando ele decidiu sair do barco. Enquanto os outros discípulos se agarravam às bordas, temerosos, Pedro teve a coragem de responder ao chamado. Esse é o ponto que muitos ignoram. O milagre começa quando você dá o primeiro passo em direção à fé, não quando vê o resultado. A água sob seus pés é apenas a consequência da confiança. Quantos ficam presos no barco da segurança, olhando os outros caminharem pela fé? O barco representa a zona de conforto, o controle, as certezas humanas. E sair dele exige algo que poucos estão dispostos a fazer: abandonar o controle e confiar completamente. Pedro não sabia se afundaria, mas sabia quem o chamava. Esse é o segredo. A fé verdadeira não se baseia em probabilidades, mas em promessas. Pense nas vezes em que Deus te chamou para algo maior: perdoar, recomeçar, abrir mão de algo, mudar de vida, e você hesitou porque o mar parecia perigoso demais. É natural.
O medo tenta nos convencer de que é melhor ficar onde estamos. Mas quem permanece no barco nunca experimenta o poder da fé. Os milagres acontecem no espaço entre o passo e o abismo, entre o risco e a confiança. Na vida moderna, o barco pode ser o emprego que você odeia, mas teme largar, o relacionamento que te aprisiona, o pecado que você já se acostumou a justificar. Deus continua chamando, dizendo, vem. E o verdadeiro milagre é quando você responde, mesmo tremendo. Porque a fé não é ausência de medo, é coragem em meio a ele. O ato de Pedro é um retrato da humanidade. Nós queremos provas antes de obedecer, garantias antes de agir. Mas a fé bíblica funciona ao contrário. Primeiro você pisa, depois o chão aparece. Foi assim com Abraão, que saiu sem saber para onde iria. Foi assim com Moisés, que levantou o cajado antes do mar se abrir. E foi assim com Pedro, que colocou o pé fora do barco antes que o mar se acalmasse. A fé é movimento, não teoria. O milagre de andar sobre as águas é o símbolo de uma vida guiada pelo sobrenatural. Deus nos chama a viver além da lógica, além do possível. Quando você confia, o que antes te afundava começa a te sustentar. E quanto mais você confia, mais longe caminha. Mas se tentar entender antes de agir, ficará parado para sempre no mesmo lugar. Há um detalhe sutil no texto quando Pedro começa a afundar. Ele não estava longe de Jesus. Estava perto o suficiente para ser alcançado pela mão dele. Isso mostra que até quando a fé falha, a graça está por perto. Você pode afundar, mas ele nunca te deixará se perder. O verdadeiro milagre não é não cair, é ser levantado todas as vezes que cai. Então, o que significa andar sobre as águas hoje? Significa viver guiado pela fé quando o mundo te chama de louco. Significa dar o primeiro passo sem ver o chão. Significa acreditar que o mesmo Deus que sustentou Pedro sustentará você. E eu te pergunto o que Deus está te pedindo para abandonar. Qual barco você precisa deixar para finalmente andar sobre as águas? Talvez o milagre que você tanto espera esteja esperando apenas por um passo de coragem. Na próxima parte, vamos ver o desfecho desse momento quando Cristo estende a mão e o mar se cala diante da fé. É nesse instante que o amor de Deus se revela por completo, mostrando que mesmo quando falhamos, Ele nunca nos deixa afundar. Pedro afundava, o vento rugia, o mar o tragava, mas a mão de Cristo estava ali, forte, firme, imediata. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Disse Jesus enquanto o levantava das águas. E naquele instante o medo cessou, o vento se calou e a tempestade se rendeu à presença do Filho de Deus. O silêncio do mar era mais do que tranquilidade, era adoração. Tudo ao redor reconhecia quem estava ali, o Senhor do impossível. Essa cena é mais do que um milagre, é uma revelação. Mostra que a fé pode vacilar, mas o amor de Cristo nunca vacila. Mostra que não importa quão fundo você afunde, Ele sempre estará perto o bastante para te erguer. A mão estendida de Jesus é o símbolo da graça que não desiste de nós. Mesmo quando perdemos a fé, Ele não perde a esperança em nós. Há algo profundamente humano em Pedro. Ele acreditou, depois duvidou, depois clamou. E ainda assim foi salvo. Essa é a mensagem que precisamos guardar. Deus não exige fé perfeita, exige fé sincera. Uma fé que mesmo tremendo grita, Senhor, salva-me, quando está afundando. E quando o fazemos, Ele sempre responde. Quando Jesus e Pedro entram no barco, a tempestade se acalma. Os discípulos atônitos se ajoelham e dizem verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Mateus 1433. O milagre não era apenas sobre Pedro, era sobre todos que estavam assistindo. Era uma lição para todos os que um dia duvidariam, todos os que enfrentariam tempestades e sentiriam medo.
A fé de um homem se tornou o testemunho de muitos. E talvez seja assim com você. Talvez sua queda e sua restauração sirvam para fortalecer outros. Quando Deus te levanta, não é apenas para te colocar de pé, mas para que sua vida mostre aos outros que Ele é real. Quantas pessoas precisam ver o milagre da sua transformação para acreditarem que também podem ser salvas? O mar representa o caos, o medo, a incerteza. Mas a mão de Cristo representa o amor que vence tudo isso. Em um mundo que grita desesperança, Ele continua estendendo a mão. E a pergunta é: você vai aceitá-la? Hoje, muitos se sentem como Pedro, cansados, afundando nas próprias batalhas, perdendo o fôlego em meio à tempestade da vida. Mas há uma mão estendida, esperando apenas um clamor. Não importa se você duvidou, se tropeçou, se caiu, o importante é que ainda há tempo de olhar para o alto e dizer: Senhor, salva-me. E quando Ele te erguer, o vento vai cessar. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você aprendeu a caminhar sobre eles. A fé não tira o mar da sua frente, ensina você a atravessá-lo. E o amor de Cristo é o barco que nunca afunda. Então, se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Compartilhe essa história para que mais pessoas sejam alcançadas pela mesma fé que salvou Pedro. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu amém nos comentários, porque talvez, através do seu gesto, alguém encontre a mão de Cristo hoje.